Fala pessoal, Marcelo Moscato aqui, diretamente da Foto, aqui em Jaú. E hoje a gente tem mais um episódio do nosso podcast Vencendo com a Foto. E eu tenho um convidado muito especial, mas muito mesmo. E eu não vou demorar aqui para chamar ele, não, porque vocês vão conhecer uma história de empreendedorismo na fotografia absolutamente inspirador. E mergulho muito, né, de ter junto com a Foto, participado de boa parte da sua jornada de crescimento, que é exponencial, que é extraordinário e que vai com certeza inspirar muito você, fotógrafo, você, fotógrafa, que está aí trabalhando na fotografia esportiva, tá bom? Então é isso. Bom dia, Gabriel Neto. Tudo bem? Bom dia, Moscato, tudo ótimo e por aí? Aqui está tudo muito bem, meu amigo. Muito feliz aí de Maravilha. estar falando com você. Ô, amigo, igualmente. Seja bem-vindo aí ao podcast Vencendo com a Foto. Obrigado, coisa boa. E a palavra Vencendo com a Foto acho que reflete bem a sua jornada e parceria com a gente. Com certeza, com certeza. A foto, já falei algumas vezes e sempre friso, virou um jogo para mim. É uma coisa da fotografia que era um sonho e virou uma possibilidade assim palpável, real, alguns anos atrás e hoje eu tenho desfrutado disso, vivido disso e é uma maravilha. Maravilha. Olha, você já vai contar um pouquinho a sua trajetória. Quero que você Ok, conte quantos anos você tem. pronto. Mas eu quero te falar uma coisa. Você me deu duas alegrias na minha vida. Duas. Boa. Você tem ideia qual é? Não sei, conta aí. Não, a primeira alegria, cara, de verdade. Estava lembrando agora há pouco sobre isso. Foi o dia que te convidei para o encontro estratégico. E Sim, você, na hora, falou: Cara, eu vou estar lá. Pode deixar que eu vou estar lá. com certeza. E eu avisei a equipe aqui. Eu falei: O Gabriel Neto vai para o encontro estratégico, né? E de fato você foi, né? Isso. E a segunda alegria que você me deu foi o dia que você falou que você estava pedindo demissão. Essa passou por minha cabeça, mas eu não acreditei que seria. Pois é, velho. Não, Trabalhei até chegar. telespectador do podcast Vencendo com a Foto, você vai entender essa, esse fato, né? Do Gabriel me mandando uma mensagem: Marcelo, eu vou pedir demissão semana que vem. Mas, ó, nós vamos chegar lá, tá? Vamos chegar. Mas, Gabriel, conta um pouquinho da onde você é, onde você nasceu, quantos anos você tem, é, em que você trabalhava, né? Enfim, como você entrou no mercado profissional, fazendo o quê? Bom, E chega no ponto aí onde a fotografia entrou na sua vida. ok. Então, eu nascido em Feira de Santana, na Bahia, uma cidade que fica aqui a 100 quilômetros de Salvador. Tenho 31 anos. Cara, e assim, como a fotografia entra na vida, eu acho que é complexo para qualquer fotógrafo falar isso, porque, de certa forma, a gente sente que já tem naturalmente, né, a sensibilidade para a fotografia. Por mais que qualquer pessoa consiga decidir hoje falar, eu vou ser fotógrafo, eu acho que algumas profissões e algumas coisas que se faz assim na vida, a gente nasce com aptidão, com gosto e tem um prazer diferente em fazer aquilo. Não é só o tirar foto, né? É realmente o gostar, ter a felicidade em poder trabalhar com a fotografia. Mas, assim, na minha família sempre teve a cultura, né? Meu pai sempre andou com câmerazinha de filme para todo canto, então, desde muito pequeno, já tive contato e tinha uma vontade muito grande de ter uma câmera. E aí, agora falando um pouco sobre a minha vida profissional fora da fotografia, eu sou engenheiro civil de formação. Comecei minha carreira na engenharia como técnico em edificações há anos atrás. Eu fiz ensino médio com curso técnico, então em 2012 eu comecei a trabalhar em obra, né, em construção civil. E aí sou apaixonado também pela engenharia. Trabalhei, tive ótimas oportunidades de trabalhar. Fiquei muitos anos trabalhando na incorporação, né, construindo casas de condomínio.
Aqui na cidade, Feira de Santana está numa expansão imobiliária absurda, que é uma cidade muito Você me próxima de falou isso. Salvador, é uma cidade muito próxima de Salvador, com desenvolvimento industrial muito bom, o comércio roda muito bem, atende cidades circunvizinhas assim de maneira absurda. Então, Feira de Santana hoje é um polo de comércio e isso para uma cidade faz toda a diferença. Então, aqui o desenvolvimento imobiliário é absurdo, né? Áreas remotas da cidade assim que há anos atrás ninguém imaginava que seria alguma coisa, hoje são grandes centros imobiliários, muita gente morando. O bairro que eu moro mesmo é um desses. E aguardo uma visita de vocês aqui. Mas Qual que é a população aí no, de no Feira de último Santana? censo deu aproximadamente 700 mil pessoas. É uma grande Aí cidade. bastante gente. E tem um fluxo muito grande também. Gente que de repente passa a semana aqui e final de semana vai para sua cidade onde mora mesmo. Isso é muito comum. Ou Desde quando rotatividade. você... perfeito. Desde quando você mora em Feira do Sou Santana? nascido aqui. Nascido aqui. Ah, nasceu aí. Nasci aqui. Sou daqui mesmo. E Feira de Santana, eu tenho quase certeza desse dado, é o segundo maior entrocamento rodoviário do país. Então, tudo passa por cá. A gente diz que todos os caminhos levam à feira. E aí, comecei na carreira de engenharia e tudo mais. Sempre gostei muito da parte de software também. E essa historinha eu gosto de contar que tem um traço interessante. Eu comecei um período a ensinar, a dar aulas de AutoCAD, que é um software de desenho CAD, né? Então, a engenharia e outros setores também usam, desenho técnico. E aí eu me lembro que a primeira turma de CAD que eu fiz, o dinheiro todo que eu lucrei, eu peguei e comprei uma câmera. Que E legal, aí cara. alguns colegas de trabalho na época ainda tiraram onda comigo. Poxa, gastou dinheiro todo na câmera e tal. Eu falei, velho, coisa minha, deixa pra lá. E aí eu usava muito a câmera para tirar foto na obra até, fazer acompanhamento, relatório, tudo, né? Então, sempre tive esse capricho. Mas foi ali que eu realizei meu primeiro sonho da câmera em 2016, 2015 para 2016, tem 10 anos isso. Que legal, que legal. E quando foi sua primeira experiência ganhando dinheiro na fotografia? Cara, ganhando dinheiro na fotografia. Assim, ao longo da trajetória, né, desde que eu tinha comprado a câmera e tal, volta e meia surgia um trabalhinho assim de um colega, um amigo, um amigo vai casar e aí tava precisando de umas fotos, eu ia lá e fazia. Então, muito mais coisas nesse sentido. Pequenos trabalhos, né? Não cheguei a trabalhar expressivamente com fotografia e dizer para o mundo, sou fotógrafo e tal. Então, não vou me lembrar exatamente qual foi. Mas eu lembro o último que me fez desistir de trabalhar em eventos. Foi quando eu falei assim, não, evento, aniversário não é para mim. Foi um aniversário de um ano de uma criança que fui fotografar. E aí o menino, é um transtorno, mas é gritaria, família zoando, e menino gritando. Aí naquele dia ali eu vi que, ó, não, fotografia de aniversário de criança não é para. Que legal. E a fotografia de esportes, quando entrou na sua vida? Pronto, fotografia de esportes entrou na minha vida assim. Quando começou, há alguns anos, talvez uns 10 anos, 8 anos, a aparecerem os movimentos de corrida de rua com os eventos de corrida de rua mais populares, né? Porque o esporte em si já era muito comum, mas aqui na cidade, pelo menos, foi nesse período que começaram os eventos. E aí eu lembro que minha mãe participava de algumas caminhadas. Quando tinha esses eventos, tinha também a categoria caminhada e ela ia. Então eu costumava ir para fotografar minha mãe, minhas irmãs que iam e tal. E quando eu comecei a praticar o esporte corrida, que aí isso foi pós-pandemia, né? Eu acho que todo mundo sofreu um pouco mente e corpo com a questão da pandemia. Logo no pós, eu passei a me exercitar e comecei a treinar corrida. Eu treinava boxe e acabou puxando para corrida também. E aí eu comecei a pensar, poxa, por que não? Mas na minha cabeça não passava que já existia um comércio rodando nisso, né? De que já era uma atividade a fotografia esportiva e que a galera já rentabilizava isso. Tudo bem que de forma muito mais arcaica nesse período, né? Muitos colegas com site próprio, poucas plataformas ainda existiam.
Mas pensei, por que não? E aí foi começando a maturar essa ideia na cabeça. E aí, num desses momentos de mudança de trabalho, né? Trabalhava com incorporação, saí, tentei empreender na engenharia, não deu certo, voltei a trabalhar, e aí caí no mercado que até pouco tempo atrás estava trabalhando, que é o mercado de shopping center. Eu tinha uma flexibilidade de horário maior, daí eu pensei, poxa, eu vou começar a fotografar a galera nos treinos, porque aqui próximo à minha casa é muito frequente o treino de corrida. Então, uma avenida aqui próxima que a semana inteira a galera treina. E aí me surpreendi que já tinham colegas fazendo esse trabalho aqui. Então, a partir daí eu fui entrando, né, no mercado, de fato, da fotografia esportiva. Isso foi em 2023. E, meu amigo, ó, você começou em 2023 Isso, e no dia 21/4, o pessoal aqui me informou, foi o seu primeiro evento usando a foto. A foto foi lançada exatamente. no dia 14 de abril. Exatamente. É. Rapaz, assim, esse sincronismo sempre me surpreende. Por quê? Eu comecei a fotografar em setembro de 2023. Aí quem tiver acompanhando o fotógrafo vai entender um pouco aí do meu dilema. Eu comecei com uma câmera simples, com a lente que eu tinha, aquela velha história, vai com o que você tem. E aí fiz um upgrade para um equipamento, era uma 100mm f2, uma lente fixa, com a câmerazinha cropada. Só que aí fui fazendo as fotos e eu ficava incomodado com o resultado que eu gerava. O site que eu usava na época entendia, ok, não era aquela coisa expressiva. Nesse período de 2023, as plataformas ainda, a maior parte cobrava, né, pelo reconhecimento facial. Então você tinha que pagar um plano caro para usar reconhecimento facial durante um ano. E para quem está entrando num negócio que é incerto, nem sempre faz muito sentido você arcar com esse valor. E aí eu falei assim, ó, quando chegou novembro, dezembro, eu falei, vou dar uma pausa, vou juntar uma grana, vou comprar um equipamento e aí eu volto. E na semana que eu falei assim, vou voltar, que eu fui pro Google atrás do que tinha agora para poder vender as fotos, foi quando estava nascendo a foto. Aí eu fiz, opa, ó, isso aqui tá encaixando exatamente com o que eu preciso. Ainda não tinha noção da dimensão da, de todo o empenho de vocês no trabalho de democratizar e de impulsionar os fotógrafos, né? Já de cara, só como plataforma, já era assim um sonho realizado a foto. E aí foi quando eu entrei realmente. Talvez se eu tivesse até mais por dentro meses antes, né, ou dentro de outra plataforma, eu tivesse acompanhado o nascimento ali no dia 14 mesmo, e tivesse começado. Mas como eu estava fora, eu dei uma pausa, foi justamente e casou nesse período. Que legal, cara. E a primeira vez que eu escutei seu nome, cara, foi logo nos primeiros meses por causa do seu desempenho. Isso significa que você entrou de cabeça na fotografia de treinos, Isso, nessa avenida, né? exato. Como que chama a avenida? Avenida Noite Cerqueira. Perfeito. Você entrou de cabeça, você foi mais um fotógrafo lá e já você já assumiu o topo do ranking, tá? E com certeza você ganhou aquele reconhecimento que a gente fez para os primeiros 250 fotógrafos que tiveram maior desempenho na foto. A gente deu um prêmio não, um reconhecimento, uma placa de membro fundador, né? Isso, tenho aqui a placa. E, e aí, meu amigo, como você como você explica seu alto desempenho logo no começo? Hoje você tem um desempenho que está entre os melhores do Brasil, mas logo de cara, assim, o que que você fez de diferente dos outros fotógrafos? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Uma coisa que eu falei, que eu acho que é primordial, é a qualidade do trabalho que a gente entrega. E isso, para mim, eu acho que em qualquer atividade que se desenvolve, em qualquer ramo do mercado, eu acho que o entregar um bom produto é fundamental, né? Não existe estratégia de marketing, não existe desenvolvimento, branding, o que for, se o produto não for bom. Então, eu foquei naquele primeiro momento em ter uma qualidade boa de foto. Eu acho que isso fez muita diferença para mim. E uma coisa que também eu sinto que foi uma jogada legal foi justamente o nome da marca, né? A marca Te Vi na Rua.
Porque, assim, essa ascensão da corrida e da fotografia esportiva que estava acontecendo nesse período, ela ainda estava se moldando. Então, a galera queria foto, mas talvez não sabia muito para onde ir. Tinha uma marca ou outra ali que já se destacavam, então isso às vezes estava acima do fotógrafo, né, a plataforma. E aí o TV na rua pegou aqui na cidade, então a galera ia direto. E o terceiro ponto, que eu não considero menos importante, mas é essencial, a dinâmica da plataforma para venda. Porque, não sei se eu posso falar isso, se não puder, Lipe corta depois, mas eu sinto que todo mundo que estava no mercado aí copiou as coisas da foto. Mas a fluidez, a facilidade do cliente entrar no site, achar foto e comprar, rapaz, isso mata uma charada gigante. Isso Você alavanca a sabe, gente. você sabe, Gabriel, que o que é surpreendente é que a gente lançou esse mecanismo de facilidade, fluidez, a parte de ser agradável, intuitivo, e desde então só elogios. E a gente pergunta: o que eu posso fazer para ficar ainda mais fluido, para ficar ainda mais agradável para o atleta? E a resposta é: já está muito bom. Isso nos surpreendeu, assim, de como a gente acertou um pouco a mão aí. E foi uma das coisas que a gente mais escutou no começo, né? Puxa, claro, tinha algumas funcionalidades faltando, e tinha em outras plataformas a gente não tinha ainda, mas assim, isso que você falou foi o que fez as pessoas ficarem na plataforma, gostarem e um indicar para o outro. E a gente teve um crescimento vertiginoso. E nesse sentido, Gabriel, é um conjunto de coisas, como você falou, né? Mas assim, você conseguiu criar uma marca. Desde o começo, você poderia estar usando o seu nome, né? Gabriel Neto, mas você optou por uma marca. Conta um pouquinho aí o que passou na sua cabeça de logo no comecinho você já criar essa marca e usar ela como, como chamariz, ou não é bem chamariz, mas assim, você usou a marca como identidade de verdade, assim, né? Eu não me lembro se você já tinha um Instagram, TV na Rua, ou se você usava Gabriel Neto, mas usava a marca TV na Rua. Conta um pouquinho como o TV na Rua surgiu. Bom, eu sempre usei para fotografia. O primeiro foi o TV na rua. Recentemente, que eu fui criar o meu individual, né? Que aí virou Gabriel do TV. Então, assim, ainda está assinado o arroba que é do TV O na que é rua. muito bom É, também. exato. Mas assim, quando eu comecei o trabalho com fotografia esportiva, eu tinha também a ideia de fazer um trabalho um pouco mais artístico. Então, essa coisa de fotografar a galera na rua, né, muito mais à vontade assim, me deu estalo também para fazer um estilo de ensaio, vamos dizer, do cotidiano. Então, eu imaginava, poxa, o cara indo para o trabalho às vezes, a mulher indo para o trabalho, fazer umas fotos dele na rua, e aí fiquei nesse negócio na cabeça. Tem até alguns vídeos na internet, né, que a galera chama uma pessoa que está passando, faz umas fotos, depois mostra o resultado. Eu tinha a ideia de algum trabalho parecido nesse sentido, só que o esportivo cresceu muito. E a partir daí veio o nome Tive na Rua. Mas com o desenho da fotografia esportiva, e Tive na Rua tem tudo a ver com corrida de rua, que veio a primeira logo, né? Que tem aqui o carinha correndo. Essa É, camiseta eu quero, Gabriel. é, já, Quero. XL, tá? ok, já tá garantido. É o mesmo tamanho da minha. Pois é. Aí foi nessa dinâmica, mas sempre usei sim o arroba Tive na Rua, desde o começo. E uma cidade interior, apesar do tamanho de Feira de Santana, uma cidade interior, o boca a boca funciona muito rápido. Então, eu costumava vir também fotografar os domingos, que não era um dia comum de treino. E no domingo era o dia que eu fazia o maior network, porque a galera passava caminhando e eu tinha tempo de falar sobre o trabalho, não passavam só correndo. Então eu passava Que caminhando e dica falava, legal. não, vê lá, ó, te vi na rua, segue lá e tal, tirava foto de família. E isso provocou um volume de expansão também. Hoje, domingo, já é um dia que é absoluto, que a galera toda vai fotografar.
Mas a É porque o princípio mercado cresceu, o mercado né? cresceu. Hoje tem mais gente praticando esportes do Exato. que o ano passado e muito mais do que o ano retrasado. Isso. E nesse sentido, para o pessoal entender, né? Você faz hoje, já vou contar, né? A cobertura de eventos grandes. Sim. Você vem expandindo, né? A operação. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre equipe. Mas assim, quando você começou, quais eram os horários que você fotografava? E comenta hoje também, ou seja, que hora acontece a fotografia lá nessa avenida ou nos principais parques aí e praças da cidade? Quais são os horários da fotografia aí? Normalmente aqui da cidade, o fluxo é matinal, bem cedo, né? O pessoal chega cedo para correr e de 5 a 7 da manhã é quando acontece. Isso tanto aqui na Noite Cerqueira, como na avenida, outras avenidas que tem aqui, Avenida Fraga Maia, enfim, são pontos da cidade, né? Avenidas mais extensas que o pessoal se desloca para fazer o treino de corrida. Aí além, isso é assim, é dia a dia. Além disso, acontecem também treinos de corrida noturno e outras atividades, né? Outros esportes. E aí esses outros esportes, velho, vai em qualquer horário, né? Eu, às vezes saio do treino de corrida e vou fazer um crossfit, aí tem uns colegas que fazem corrida e depois vão fazer um futebol, aí tem futebol de noite, tem corrida de noite, tem boxe de noite, então são muitos E eu, esportes. e eu perguntei isso até de propósito, ou seja, você fotografava de manhãzinha, ia para o trabalho Isso. Esse é o e às fluxo. vezes tinha fotografia à noite. E às vezes rola fotografia à noite, exato. É. Isso aí, o fluxo intenso sem parar. Por quanto tempo você fez ou por quanto tempo você teve essa rotina? Eu tive essa rotina desde o início do TV na Rua, né? Desde setembro de 2023. E esse trabalho que eu estava agora, eu iniciei em abril de 23, então os últimos 3 anos aí foram nesse fluxo. Eu vou te contar uma coisa agora que eu vou revelar pela primeira vez, Diga. tá? Quando a gente criou o Encontro Estratégico, e para quem está escutando, o Encontro Estratégico Foto é uma imersão de 2 dias voltado para líderes, né? Para pessoas que têm equipe, para pessoas que têm marca, né? Que está nesse processo de dar oportunidades para outros fotógrafos e abraçar eventos maiores, né? E na época você trabalhava individualmente, Isso, sozinho. isso. Mas eu sempre acreditei que você ia fazer a virada e ia criar o conceito da fotografia colaborativa, trabalhar em equipe. E eu te convidei para o evento e por isso que eu falei no começo, fiquei muito feliz quando você aceitou, porque eu sabia que o Gabriel ia se tornar um líder, né? Ou ia acreditar, né? Nesta jornada mais empreendedora, mais ambiciosa no bom sentido. Sim. Eu acho que eu vou pedir para você compartilhar um pouquinho como foi o encontro estratégico, que virada de chave lá aconteceu, o que fez, o que despertou em você, né, no evento, que amizades que você fez lá, conta um pouquinho. Velho, assim, é, quando a gente vive, principalmente aqui, cidade de interior, a gente às vezes acaba, e eu digo muito isso por mim, de mim, por conta da minha rotina. A gente acaba às vezes não enxergando coisas que estão rodando ao redor, né? Eu acho que isso é muito mais de mim do que pela questão de ser cidade menor. Mas apesar de estar acompanhando ali o blog, os posts do Léo Saldanha, o que a galera vinha falando sempre ali na foto e tudo mais, eu não tinha percebido uma coisa que ficou muito nítida no encontro estratégico, que era justamente o quão importante é o trabalho em equipe na fotografia. E assim, a experiência do encontro estratégico, dando um macro aí para a galera que está assistindo, primeiro que causa um impacto muito daquela coisa humana, sabe? Você chega num lugar, você começa, porque assim, a gente começa um trabalho quase que um freelancer, né? E utilizando ali dos recursos da plataforma e pode se tornar uma coisa muito impessoal. Você podia estar aí, eu podia nunca saber quem você era e você nunca ter trocado ideia comigo também, e a gente ia seguir a vida, você ganhando dinheiro, eu ganhando dinheiro e vai.
Isso é normal. E muitas empresas trabalham dessa forma. Então, o primeiro impacto do encontro estratégico é o lado humano, o quanto a gente se conecta naquele ambiente, foto e fotógrafo, e fotógrafos entre si. E depois, a oportunidade da galera falar e a gente poder aprender com essa turma toda, velho, isso é indescritível. Tem os caras que vocês elencaram, né, para fazer a parte muito técnica. Aquilo ali tudo foi fundamental porque cria estruturas, né, base para a gente se estruturar como negócio. Mas a oportunidade de ouvir como estava acontecendo as movimentações em outros estados, em outras cidades, o que cada um está usando como estratégia, o que estava funcionando, né? Isso fez toda a diferença. E assim, eu pedi até o Rick para me mandar outro dia a apresentação que ele fez. No final da apresentação dele, ele mostrou um vídeo de algum evento que ele cobriu com a galera numa mata, assim, um lugar fechado. E aquilo ali me marcou, esse vídeo me marcou. E, e no final da palestra ele falou, aqui ó, como é que eu não vou amar o que eu faço? Né? Tipo, trabalhando em equipe. E tanto pela visão de empreendedorismo, né, do que o negócio pode se tornar, como pela visão técnica, não só por esses dois pontos, mas o fato de estar trabalhando em time torna toda coisa muito mais fluida e prazerosa. Então, o encontro estratégico virou essa chave na minha cabeça. De tipo assim, poxa, legal, eu tive na rua, eu tô carregando, tô dando conta, tô, enfim, no meio da correria aqui do trabalho, mas dando certo. Mas por que não expandir? Por que não virar uma empresa maior, né? Por que não transformar isso num negócio maior? E assim, mesmo fazendo esse trabalho solo, eu tive nesse período a oportunidade de fechar alguns eventos. E aqui na cidade a gente tem um convívio muito bom, a turma que fotografa aqui. Então, sempre que rolava esses eventos, eu convidava também a galera para participar junto. Então, mesmo sendo um trabalho de Gabriel, quando o Gabriel fechava um evento, vinha uma turma e todo mundo, de certa forma, vestia a camisa da foto, do TV na rua. Até então a galera não usava ainda a plataforma, a maior parte, né? E isso, inclusive, fez a gente pegar uma premiação lá, né, de segundo lugar do Nordeste como equipe. E foi. Não, primeiro lugar do Nordeste como equipe e segundo lugar Brasil, não. Vixe, deu não na cabeça. Foram dois Foram, prêmios que foram você três ganhou. prêmios, foi. 3 prêmios. Foi um pessoal, né, de Gabriel e 2 do TV na rua. Foi primeiro lugar do Nordeste e os troféus são ali, daqui a pouco eu vejo. Mas A pessoa ia gostar de ver os seus o prêmio, troféus, o hein? prêmio como Depois manda uma foto. tá, o prêmio como comunidade, isso marcou também, porque ficou claro que tipo assim a relevância, né, de estar em equipe, de ter um time. E para esse trabalho de fotografia isso é essencial. E você teve sócios, ou tem sócios hoje? Tenho sócios hoje. Como é que funcionou, na verdade? É, Aqui a gente tinha um trabalho. Eu fui um dos últimos fotógrafos a chegar na avenida, mas nesse momento da expansão eu acabei alavancando um pouco mais por conta da marca também Time na Rua. Acho que isso ajudou muito a impulsionar o negócio. E quando eu voltei, e tinha 3 deles, né? E os meninos trabalhavam juntos, o Michel, o Fabrício e o Vitor, que eu sempre admirei muito o trabalho dos caras. E a gente já tinha uma parceria. Né? Os caras muito bons de fotografia, ótimas pessoas também. Então a gente já tinha um convívio de certa forma. E quando eu pensei em expandir o time, em ampliar o negócio, naturalmente foram os primeiros nomes que me vieram em mente, né? De chamar os caras não só para fotografarem comigo, mas, velho, vamos compor uma equipe aqui, porque eu acho que a gente pode ser mais forte junto, a gente pode crescer junto aqui. Foi logo depois do evento. Logo depois do evento. Eu voltei do evento já com a cabeça inquieto, né? Aí já fui fazendo conta e pegando dados e montando a apresentação. Aí chamei os meninos para a gente conversar e falei, velho, vou fazer um pitch aqui agora. Tô me sentindo no Shark Tank aqui. Aí a gente Você conversei com falou, eles. você falou assim, Steve em São Pedro, É, junto com outros caras lá, exato, escutei exatamente. isso, Falei, eu velho, vi isso. exatamente. Legal. Falei, velho, o movimento que tá rolando no país é esse, a gente precisa fortalecer.
E aí os meninos abraçaram a ideia, né, e entenderam o propósito do projeto TV na Rua, e aí a gente está com muitas ideias aí malucas para rodar nos próximos anos. Tá. E hoje a gestão de equipe, eu já vi os eventos que você vem fazendo, são todos bem legais, com muita gente participando e um faturamento alto. E eles ajudam você a conseguir os fotógrafos, a organizar a execução da fotografia. Como que vocês se dividem? Na verdade, assim, como são 4 pessoas focadas no negócio, tá todo mundo junto, muito atento. A parte de convidar outros fotógrafos faz parte também do jogo. Os meninos já tiveram a oportunidade, focaram também mais em fazer trabalhos externos, né? Fabrício também é de Salvador e tal. Então conhecem mais pessoas. E quando a gente faz evento de corrida, a gente se divide realmente para montar o time. No dia a dia, assim, de modo geral, é bem democrático. Essa parceria roda muito bem, cada um vai cuidando de uma coisinha ali. E tem um ponto interessante também, que a gente, além de fotógrafo, a gente já fez evento. Eu fiz ano passado e esse ano, em conjunto com os meninos, um treinão de corrida. Então a gente Ah, foi que para um vocês organizaram. treinão nosso, treinão do TV na Rua. Que E aí, sensacional, é, cara. e aí Que esse ideia ano, boa. aqui no Nordeste, a gente está agora comemorando São João, né? E aí, esse período aqui é muito marcante para a região toda. E aí a gente fez semana passada, foi dia 16, um treinão de São João. E aí a gente acumulou ali 1.200 pessoas no, no, no meu antigo local de trabalho, né, no shopping. Tem essa parceria lá com o pessoal. E a gente fez um evento legal, muito legal, galera. Todas as assessorias de corrida da cidade participaram. É uma dinâmica muito boa. E no ano passado foi assim também. E a gente está na expectativa de ter mais um evento esse ano. Tá, deixa eu fazer uma pergunta, assim, evidentemente, TV na Rua é uma marca maravilhosa, né? Que encaixa bem, e olhando agora é magistral, assim, perfeita. Mas assim, no começo você tinha um pouco de dúvida sobre TV na Rua, que se era pequena, se era longa a marca, se não tinha uma sonoridade. Por que eu estou perguntando isso? Porque muita gente sabe da importância de ter uma marca, quer ter uma marca, mas não consegue bater o martelo e dizer: encontrei a marca que eu queria. Se tinha certeza que era a marca perfeita desde o começo, ou é um trabalho de formiguinha que você vai se acostumando com a marca, ou as pessoas vão se acostumando com a marca? Dá uma dica para quem está nesse, vou dizer, sofrimento de saber que precisa de marca, mas não consegue encontrar o nome para sua marca. É, é um certo desafio, porque tem que achar alguma coisa que encaixe, alguma coisa que seja criativo, alguma coisa que o público pegue. Mas assim, eu acho que o principal, eu sempre tenho essa, como é que eu vou dizer, meu Deus? Eu sempre tenho esse ponto como primordial, que é o cliente, né? Então, assim, sentir o que o cliente acha, né, da sua marca, do seu produto, do seu trabalho, é fundamental. Então, eu acho que não teria continuidade se o público já no começo não tivesse abraçado. E eu tinha feedbacks positivos, muito mais no sentido até de piada, assim, sabe? A galera brincava com o nome. Poxa, eu te vi na rua, que legal. Então eu achava divertido. E assim, como eu sempre quis levar de uma maneira muito leve esse trabalho, casou bem. Então, eu não tive dúvida de se eu usaria. Tinha um pouco de receio, como aquilo que você falou. Normalmente o fotógrafo usa o próprio nome. E eu tinha isso. Poxa, será que eu deveria estar usando meu nome? Ou vou impulsionar a marca? Enfim. Mas em todos os momentos que eu tinha como estratégia impulsionar a marca, funcionava muito bem. Eu cheguei um momento que eu desenvolvi algumas camisas, fiz boné, fiz camisa, fiz meia para vender, e tudo isso rodou muito bem. O público aceitou muito bem. Então, eu acho que esse tato com o cliente
é o que faz a diferença nesse processo de escolha da marca. Você sabe que uma vez eu era criança, meu pai é músico, ele criou Ó, um grupo novo, ele é músico de toca sax, toca flauta, que toca massa. quase todos os instrumentos. E aí ele criou uma banda, só para você saber, tinha uma época que tinha as big bands, assim, as bandas de show, de bailes, e aí houve um momento que já não se comportava mais ter grandes bandas e começou a ter música nos barzinhos, oportunidades para um grupo menor, né? E aí ele criou um trio, e ele deu o nome de 3 em 1, né? E 3 em 1 era o equipamento que você comprava, né? Que vinha Hum, disco, rádio hum, e... Então, assim, eu achava tão piegas, tão nome estranho, nome simples, que não tinha nada a ver com a grandeza de uma banda, né? De um grupo, né? E aí ele usou uma frase para mim que eu lembro até hoje: o nome não é tão importante, o que importa é você entregar um bom trabalho, as pessoas e te identificarem, né? E foi um nome tão único que pegou, né? As pessoas lembravam muito facilmente do 3 em 1, né? Permitia até escrever 3 em 1, ou seja, uma coisa mais enxuta, né? sim. Assim como TV na rua, parece 4 palavras grandes, mas são pequenininhos, encaixa E- bem, ó, encaixou maravilhosamente bem na camiseta. é, Então, eu vou só repetir o que você falou. Às vezes você cria uma marca, ela pode ser estranha, ela pode receber uma crítica, ela pode ser zoada, né? Pode brincar, mas não é não uma questão desanimar. de não desanimar, de consistência, né? E chegou ao ponto que os outros líderes entraram na mesma marca que você criou, ou seja, eles acreditaram no trabalho que vocês vão fazer e que vocês têm a marca certa. Exato. Exatamente. É isso aí. Esse processo é um processo de confiança de mercado, né? Porque você pega, chamei uma galera que já estava consolidada, que já tinha um trabalho firme, com uma cartela de clientes boas e eles acreditaram na marca. Realmente, isso marca muito. E aí eu vou fazer mais um comentário aqui. Eu tenho algumas perguntas ainda que eu tenho que cumprir aqui. Nossa equipe Eu falei de demais, apoio desculpa, gente. aqui. Não, não, você está falando de menos. Você tem que falar mais ainda. Mas assim, quem está falando demais aqui sou eu, né? Às vezes eu vejo uma preocupação muito exagerada das pessoas na hora de criar marca. Eles associam que criar uma marca é lançar algo que você vai ter elogios. Puta, que marca bonita, olha que nome perfeito. E não é isso, né? É colocar o cliente na frente e ter paciência. Exatamente. Colocar o cliente na frente e ter paciência. É, é, apesar da gente, no mercado da fotografia de modo geral, a gente tem nomes, grandes nomes de destaque aí, né? No Brasil, no mundo afora, enfim. Mas eu acho que a fotografia, o esporte, no esporte a gente fala de coletividade, né? A gente fala de trabalho em equipe, a gente fala de amizade. Então eu acho que faz muito sentido, quando você fala de fotografia esportiva, você trazer o sentimento do esporte. Então, coletividade, amizade. E nesse processo de consolidação, de venda de produto, uma marca tem um poder de expansão muito maior. Não só poder de expansão, mas também um poder de continuidade do trabalho. Porque, por exemplo, um dos nossos colegas agora, ele estava viajando. Ele passou aí uns 15 dias viajando. E o time na rua continua ativo. Então, se fosse um trabalho individual, como foi se fosse um trabalho puramente individual, como foi no dia do encontro estratégico que eu sumi aqui, por me deu bronca, você tem uma dificuldade maior de continuidade do trabalho, né? É isso aí, A marca cara. perpetua mais. É isso aí. Eu acho que existe a jornada empreendedora, junto com uma tendência muito forte que é da fotografia colaborativa, né? Isso, isso. De conseguir se organizar com outros profissionais para fazer uma cobertura onde o coletivo é mais importante que o individual, né? Perfeito, exato. Olha, vou fazer algumas perguntas finais aqui para você, Gabriel, mas eu quero já antecipar que estamos tendo uma aula com o Gabriel e uma outra coisa importante aqui, tá? Vocês estão percebendo
uma jornada de 2 anos, aproximadamente, de muito crescimento, amadurecimento, de investimento do Gabriel. Não estou falando só de equipamento, estou falando dele tomar a decisão de ir para o encontro estratégico. Foi um investimento que ele fez, de comprar passagem, de se ausentar, né? Então é isso, gente. Acho que fica aqui uma grande lição, uma grande referência para todo mundo que está no mercado esportivo, né? E principalmente surfando uma tendência muito importante, que é da prática de esportes na rua, corrida, treinões, ele falou aqui CrossFit, né? E diversos outros esportes que toda cidade, eu diria de 50 mil habitantes para mais, deve ter várias modalidades de esporte e que existe uma oportunidade absurda para ganhar dinheiro na fotografia. E aqui está um grande exemplo aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu acho que eu tenho curiosidade e a pessoa pode ter curiosidade, né? Qual foi a repercussão quando você chegou no trabalho e falou que estava pedindo as contas? Rapaz, assim, essa é chocante porque eu venho de uma trajetória de muitos anos na engenharia. E um adendo aqui sobre o que eu faço hoje no mercado de shopping center. Eu trabalhava na coordenação de operações do shopping aqui da cidade, de uma empresa muito grande, a maior da América Latina de shopping center. Então, assim, é uma dinâmica de trabalho que é muito prazerosa. A engenharia é muito boa e shopping center em si, rapaz, a gente fala que é uma cachaça. Gosta muito. Olha isso, então você não pediu demissão porque você estava de saco cheio Não, do trabalho. de forma alguma. Não, 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 não. Nunca estive. E eu não posso ser injusto também. Muito bem recompensado, sempre fui, pela engenharia. Mas o prazer na fotografia, a possibilidade de ser dono do meu próprio negócio e ter um retorno coerente disso, isso realmente é o que a gente busca, né? E eu costumo dizer assim, quando você tem um negócio, não é que você vai trabalhar menos. Quando você é autônomo, você não vai trabalhar menos, mas o seu ganho vai ser proporcional ao seu trabalho. Então, fotógrafo de rua, eu falo sempre com a galera aqui, velho, tem escolinha de futebol, né? O Rick fala disso na palestra dele também. Escolinha de futebol em todo canto, tem crossfit em todo canto, tem partida de tênis em todo canto. Mete as caras, vai lá e fotografa. Então eu absorvi essa linha. E tem um detalhe também, Moscato, que eu gostaria de falar. Porque foram duas viradas de chave do ano passado, desse ano, na verdade, né? Tudo em 2026. Uma foi um encontro estratégico, que me trouxe o pensamento de unificar a equipe. E o segundo foi a Expo, que foi o que me deu, de fato, a força e a ousadia para sair do trabalho que eu estava. Eu tinha um planejamento de vida, né? Talvez de crescer dentro da empresa, e pensava até em viver de fotografia, mas era uma coisa a longo prazo, tipo, não, daqui um ano ou dois eu caio fora e tal. Mas quando eu tive ali na Expo e pude ver aquela galera toda falando e extrair, né, o suco daquilo ali, aí eu falei, velho, tem que ser agora. Você está Porque falando Expo, a gente teve qual lá em São Expo? Paulo, a última desse ano, a Expo Imagem. Ah, na Expo Image. Isso. Perfeito. Eu estava me confundindo se era o workshop que fizemos em Salvador. Não, Você tem razão. O encontro estratégico foi em fevereiro isso, e a Expo Image foi em em março, que você março. esteve presente junto com seus amigos. Quem que foi junto Exatamente. com você lá? Foi o Michel, o Fabrício e o Vitor. Nós somos agora os quatro que tive na rua, né? Perfeito. Então, vocês saíram mais alinhados ainda. Exatamente, exatamente. Perfeito. Olha, eu vou dar um spoiler que Michel, Fabrício Vitor, e Vitor. Então, Michel, Fabrício e Vitor, vocês estão recebendo os primeiros convites para
Encontro Estratégico Foto 2027. Eu quero ver Ah, vocês 4 lá. bom spoiler, viu? E nós vamos expandir o Encontro Estratégico para 100 pessoas, Perfeito. tá? Então, de 40 vamos para 100 pessoas. E eu sei que as equipes têm agora líderes, gestores, que precisam também passar por essa atualização, né, por essa troca que você comentou já. Então, vamos estar junto em fevereiro, já tem até Já tem data, data. viu, Gabriel? Fechou. Depois eu vou te falar. Vamos os 4, pode ter certeza. Os meninos vão topar também. Não, é isso aí. E existe uma linha de pensamento que eu gosto muito, né? Às vezes você pode estar num patamar de muito sucesso, de muito resultado, e aí é um momento de perigo, tá? É o tal do comodismo, né? De Exato. entrar na zona de conforto, do repetir as coisas. E tem muita coisa acontecendo de tecnologia, tem muita coisa acontecendo no esporte, novos esportes surgindo, às vezes sutilezas na parte estética da fotografia. Então, a gente vê o encontro estratégico como a hora de, opa, sair da sua bolha, ir para um local, cabeça fresca, tranquilidade, num ambiente muito único, né? De Exatamente. inspiração. Você Sensacional. É. conheceu, você sabe o que eu estou falando. Sei bem. E é um lugar místico. E aí, daí vem mudanças, inovação e coisas novas para fazer, né? Meu amigo, conta para mim, perguntas finais, tá? Para a Ok. gente caminhar para esse segundo episódio que está demais com você aqui. Erros que você cometeu que você falaria para os fotógrafos novos não cometerem? Vamos lá. O primeiro que eu vou dizer é sobre a questão do trabalho em equipe. Né? Nos últimos 3 meses, desde quando a gente unificou o trabalho, eu pude ver como tem sido a dinâmica, como tem sido boa e fluida a dinâmica de trabalho, e em questão de resultados também agrega muito. Então eu acho que o individualismo na fotografia esportiva talvez não funcione muito bem. Né? Em outros campos da fotografia, eu acho que faz sentido cada um ter sua assinatura. Mas eu acho que na fotografia esportiva esse seria o primeiro erro, né? Só porque eu levei 2 anos para ter esse estalo. O segundo é o seguinte: quando a gente sai de casa para fotografar, a gente às vezes fica muito nervoso com o resultado. E isso dá uma ansiedade do caramba. Então, um aprendizado que eu tive também na jornada é que sempre vai ter outro treino, sempre vai ter outra corrida. Então, quem faz a fotografia com prazer na fotografia, não precisa se preocupar se o resultado hoje não foi legal, porque você vai ter outra oportunidade lá na frente. Isso eu falo muito de mim mesmo, que principalmente no primeiro ano do negócio eu me culpava muito. Poxa, errei uma bobagem, aí não vendi nada hoje, e ficava aquele negócio remoendo aquilo, sabe? E não precisa. E aí quando você para ver o ano todo, os dias que você vendeu ou não vendeu, quando você no mês é indiferente, né? Acaba sempre se equilibrando. É, é uma coisa um pouco polêmica, mas eu não acho que é um erro. É, na verdade, a forma de você enxergar. Eu acabei de falar para não se culpar quando não vender, mas é importante também ter uma visão comercial do produto. A gente, enquanto fotógrafo, muitas vezes quer desenvolver a melhor foto, o melhor ângulo, a melhor qualidade. Mas como eu tenho aquela leitura de o cliente em primeiro lugar, então ler o que o meu cliente quer comprar e fazer o que o meu cliente quer comprar faz toda a diferença. Então, o erro, às vezes, algumas vezes cometi de querer fazer uma foto extraordinária e aí acabou que não tive um volume legal e aí no final o resultado foi uma venda baixa. Então, essas 3 coisas eu apontaria. O trabalho em equipe, não se cobrar tanto e focar em uma fotografia mais comercial. Muito bom, cara. Adorei os 3 pontos que você falou.
com certeza quem está escutando esse podcast já percebeu o valor que as nossas entrevistas vão agregar na sua vida, tá? Coisas difíceis de escutar, tá? Eu que estou falando com fotógrafos todo dia, isso que ele falou, que o Gabriel falou, não é frequente de você É. ter a oportunidade de escutar. Então, que dica maravilhosa que você acabou de dar. E vamos falar um pouquinho de futuro para finalizar aqui. Como que você se vê no futuro, Gabriel? Que sonhos você tem ambição de conquistar? Oscar, assim, eu estou encarando agora o mercado da fotografia como equipe e como fotógrafo também. Então, eu estou disposto a abraçar as duas formas, né, de trabalhar. Tanto a carreira individual, né, tem algumas coisas da fotografia que eu gosto muito, como ensaios, a parte de fotografia de arquitetura também. Então, eu me vejo, né, na continuidade no TV na Rua e, paralelamente, fazendo um trabalho um pouco mais artístico. E eu acredito que boas oportunidades podem surgir. E aí eu deixo de ser só um bom usuário da foto e passo a ser um bom usuário da álbum também. É verdade. E aí e é uma coisa que chama atenção também, né? Quando a gente mostra o resultado para o cliente do entrega da álbum, é bem diferente. Hoje que produtos você usa da Album? O Proof, principalmente. Eu estou começando agora, eu estou usando o Proof. E aí estou desenvolvendo ali, estudando para usar o ProSite também e todos os outros. A ideia é que realmente use todos. Só que como tem poucos dias, né, que eu comecei a trabalhar nisso, eu já O entreguei legal alguns que ensaios você do Proof. o legal que você já percebe a diferença entre a foto e o Album Proof, né? Sim, Quando sim, um é a melhor solução e quando o Album Proof, por exemplo, passa a ser melhor que a foto em certas exato, circunstâncias. exatamente. Cada situação vai pedir um dos dois. Tá? Muito bom. Mas Gabriel, cara, foi um prazerzaço ter você logo no segundo episódio do Vencendo com a Foto. Quero que você saiba que desde o comecinho a gente se referencia a você como um fenômeno, né? Porque você tem resultados absurdos. Fico muito feliz de escutar que você também enxerga na fotografia artística um caminho, né? Porque como acho que uma parte do sucesso não é só porque você trabalha duro, é porque você faz ótimas fotos, tá? obrigado. Então você e toda a sua equipe está de parabéns. Para nós é um motivo de muito orgulho essa jornada que se mistura com a jornada da foto, né? E é isso, cara. Você sabe que a gente está muito próximo de lançar a foto 3.0. Estou na expectativa aqui. O que você Muita coisa aguarda? rápido. Vai, vamos terminar dessa forma. O que você espera da foto Já, 3.0? já, já saíram todos os spoilers aí, né? Não, não Pode pode falar sem falar filtro. tudo. Você tem um pouco de informação confidencial, mas pode falar. Velho, assim, essa dinâmica tem muitos recursos bons, muitos recursos bons. Mas o tal do plugin do Lightroom, meu irmão, isso vai virar o jogo. Porque, assim, cria a possibilidade, porque a gente sabe, o sair o tempo que a gente para no PC para editar foto para entregar, isso faz toda a diferença. Então, essa jogadinha do plugin de todos os recursos é o que mais que eu estou empolgado para ver funcionar. Então nós vamos te liberar o beta. O- Você já está usando ou não? não chegou beta para mim ainda não. Eu Então quero. vai chegar hoje para você. Quero, ótimo. Já vamos Para fazer você e para o o time aqui. Michel, Fabrício e Vitor. Maravilha. Perfeito, obrigado. E, e é isso aí, velho. É meu desenvolvimento. Fala o seu Instagram, como as pessoas podem entrar em contato com Pronto. você, com o TV na Rua. Tem o TV na Rua, que é TV na Rua FSA. A gente está na luta ainda pelo TV na Rua puro. E o meu pessoal agora, que é uma conta nova que estou em desenvolvimento, que é o Gabriel do TV. Tudo junto também. Maravilha. Gabrielzão, grande abraço, meu irmão. Obrigado aí pelo tempo, por compartilhar sua experiência. Ô, Moscato, eu que agradeço. Acho que, assim, de modo geral, eu tenho que falar, e eu sempre falo, sempre que tenho oportunidade, a dinâmica de trabalho de vocês, da foto,
de impulsionar o fotógrafo é, assim, sensacional. Volta e meia a gente ouve questionamento, por que você não cria o próprio site, fica dando 10% para os caras? Eu digo, velho, 10% que eu deixo os caras não é nada do que a foto entrega para o fotógrafo, não é nada do que a foto impulsiona o nosso trabalho. E assim, eu preciso realmente sempre parabenizar e exaltar esse trabalho que vocês fazem, que é magnífico. E é claro o quanto vocês se importam, assim como a gente, que eu falo muito sempre do cliente corredor, vocês falam sempre do cliente fotógrafo, né, que movimenta o trabalho de vocês. Então é muito claro o empenho de vocês em impulsionar toda essa galera que está crescendo junto com vocês. Obrigadão mesmo. Muito feliz de escutar isso. A equipe toda vai ficar muito feliz de assistir esse episódio com o Gabriel Neto, de Feira do Santana. Estamos sempre juntos e É, vamos vencer juntos, Gabriel. exatamente, vamos vencer juntos. Isso Obrigadão. aí. Obrigado, amigo. Valeu.